Olá, querido. Já estamos na lição 7 do trimestre. E o propósito da lição desta semana é mostrar que a vida do cristão não consiste somente em ter sido perdoado dos pecados passados. Consiste também em ser vitorioso sobre os pecados na vida presente. Vamos começar dizendo que Paulo termina o capítulo 5 com este versículo. Veja, diz assim: a lei foi introduzida para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Interessante a expressão de Paulo, foi introduzida, a lei foi introduzida. Em grego, significa foi adicionada. Por que se adicionou a lei? Por que foi agregada a lei? Para que abundasse o pecado, diz Paulo. Quer dizer que a lei faz aumentar de tamanho o pecado? Sim, de certa maneira. Como? É simples. Ele te faz olhar o pecado como em realidade o pecado é. A lei. A lei mostra a verdadeira natureza do pecado e da transgressão. Pense, por exemplo, numa lupa e troque a palavra abundar por aumentar. Mas quando o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Quer dizer, quando você olha através da lente da lei o pecado se vê na sua verdadeira natureza e malignidade. A lei aumenta a realidade do pecado para que nós não duvidemos da sua malignidade. Mas, ao fazer isto, o pecado aumenta a graça, porque a graça de Deus brilha mais intensamente quando o fundo negro do pecado está lá. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no universo? Por quê? Por uma razão. Entre outras, claro. E essa razão é que para que os homens conheçam melhor a graça maravilhosa de Cristo. Agora, para um pouquinho. Não quer dizer que Deus fez entrar o pecado para mostrar sua graça. Não. Mas já que o pecado entrou, Deus tomou essa circunstância para mostrar sua verdadeira e maravilhosa graça. Onde o pecado abundou, sua graça sobreabundou. Onde o pecado cresceu, sua graça transbordou completamente. Isto é, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Lembra o que Jesus disse quando esteve nesta terra? Todo pecado será perdoado ao ser humano. Todo. Não é uma boa notícia. O querido Evangelho é justamente isso. A boa notícia. A boa notícia é que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Por isso te digo uma coisa. Você não pode viver atormentado pelos erros de sua vida passada. Teria sido bom que você nunca tivesse caído. Teria sido bom que você nunca tivesse andado no caminho negro do pecado. Mas apesar disso, não há motivo para se desesperar, porque Deus ama você e preparou remédio para o seu mal. Qual é o remédio? O perdão gratuito, a sua graça maravilhosa. Mas agora Paulo pergunta em Romanos 6, 1, o seguinte: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Interessante. O apóstolo quer dizer que ninguém pode usar a graça maravilhosa de Cristo como desculpa para continuar vivendo uma vida de pecado. Agora, a partir deste versículo, até o versículo 12 do capítulo 6, Paulo desenvolve um conceito interessante. Ele apresenta o pecado como um mestre que governa seus escravos. Na realidade, a vida de um pobre pecador é uma vida de escravidão. Ele não vive, ele não sonha, ele não vai aonde quer, e sim aonde seu mestre o levar, onde o pecado ordena. O pobre pecador não tem vontade, e se tiver alguma não lhe serve de nada, porque tem que obedecer às ordens de seu patrão, o diabo.
Mas Paulo diz que agora que somos cobertos pela graça maravilhosa de Cristo, não somos mais escravos do pecado. Estamos libertos. O homem que obedece ao seu mestre pecado já morreu na hora que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E esse cadáver deve ser enterrado. Agora, o que mais me fascina pessoalmente é o que Paulo diz no verso 3. Veja. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer que a morte de Jesus somente vale para aqueles que são batizados. Vejamos isto. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e todos nós merecemos morrer. Mas Cristo vem agora e Ele carrega os nossos pecados e morre por eles na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Mas essa morte de Cristo só vale para aqueles que são batizados. Porque quando somos batizados na sua morte. É isso que Paulo afirma. Depois disto, Paulo continua a desenvolver o seu pensamento de que as pessoas que foram batizadas na morte de Cristo foram ressuscitadas para uma vida nova com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o pecador que tem sido perdoado tem que ressuscitar para uma vida de vitória, para uma vida nova. Esse novo homem ressuscitado não é mais escravo de Satanás, porque o escravo já morreu, já foi sepultado. A nova criatura está livre, está fora do poder do pecado. Mas isso não significa que o novo cristão não vai enfrentar novas lutas. As lutas, querido, vão acompanhá-lo até o dia da volta de Cristo. Mas isso significa que o diabo já não tem mais poder para exigir nada de você. Olha, o diabo quer demandar alguma coisa que demande obediência do velho homem que está morto e enterrado, mas não do novo homem que é você, libertado pelo poder maravilhoso de Jesus. Isto nos leva ao segundo ponto da lição. O versículo 12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, entendeu? Enquanto você não conhecia Jesus, o pecado te dominava, controlava a tua vida por completo. Mas ao ser justificado, já dissemos várias vezes, Deus olha para você como se você fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a justiça de Jesus foi transferida para você. A pureza, a santidade de Jesus também. Portanto, que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Entre a justiça e a injustiça? Você está livre. Você é a própria justiça de Jesus. Isso é o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você viu? Não somos mais pecadores. Fomos feitos justiça de Deus. Mas o que realmente importa é a expressão nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus somos feitos justiça de Deus. Então agora eu te pergunto, por que não pode reinar mais o pecado sobre você? Porque você é a própria justiça de Deus. E por quê? Porque você está em Jesus. E o que significa estar em Jesus? Manter comunhão, companheirismo diário, permanente com Jesus, que é a própria justiça de Deus. Ele é justo, somente nele. No momento em que você se afastar dele, já não é mais justo, só nele pode ser justo. Se você se afastar de Jesus, aí o pecado torna a reinar na sua vida. Ellen White diz que precisamos entender o poder da vontade. A vontade não pode apenas se concentrar em não cair no pecado, e sim em não cortar a comunhão com Jesus. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Somente quando você estiver em Jesus,
a sua força de vontade será uma força de vontade santificada. E então você estará em condições plenas de vencer o pecado. Agora vejamos o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe que este é um texto-chave de Romanos. É também um texto muito usado por cristãos sinceros que acreditam que não se deve mais guardar o sábado porque foi abolido na cruz. A expressão mal entendida é a seguinte: pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça. Ora, pensam esses cristãos, se não estamos debaixo da lei, não temos mais por que obedecer os mandamentos. Agora estamos debaixo da graça e estamos livres da lei. Bom, o pensamento destes cristãos é interessante, mas vamos ver do que Paulo está falando. O final do capítulo 6 é a vitória sobre o pecado. O pecado não deve reinar mais sobre aqueles que foram justificados. Isso é o que vimos até aqui. Então, por que você pensa que, de repente, no meio do tema da vitória sobre o pecado, o apóstolo diria que já não há lei, que a lei não existe mais? Ele estaria se contradizendo. Não há lógica nesse tipo de raciocínio. Voltemos a ler o versículo 14, uma vez mais, para entender. O pecado não tem mais poder sobre os libertos. O que é o pecado? João responde em 1 de São João, capítulo 3, versículo 4. Diz: todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é a infração da lei. Ora, se o pecado é a infração da lei, como é que o pecado reinará sobre os justos se já não existe mais lei? Porque o pecado é a infração da lei. E não havendo mais lei, não haveria mais pecado. Então, como poderia reinar? Seria um contrassenso. Não teria sentido nenhum. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que uma das necessidades vitais do corpo humano é o ar puro, uma respiração correta, certa. Vamos começar falando da criação. Enquanto muitos acreditam na evolução, fruto do acaso, a Bíblia ensina uma criação com propósito. No princípio, diz o relato bíblico, a terra estava desorganizada e vazia. Não havia vida. Havia terra, mas não havia vida. E Deus decidiu compartilhar a sua vida e criar o ser humano. Mas para isso, o Senhor se deu o trabalho de preparar o ambiente. Não apenas para Adão e Eva, mas também para os animais. Olhe o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 ao 12. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Me impressiona essa última declaração. Viu Deus que era bom. Deus não fez nada ruim. Tudo era perfeito ao sair das mãos de Deus. Ali estava o ambiente preparado para a criação do ser humano. Sol, comida, água, ar. No segundo dia da criação, ao separar o firmamento das águas, Deus criou a atmosfera para que seus filhos pudessem respirar. E ao criar o sol, você já pensou? Deus colocou
a famosa capa de ozono, para que os raios do sol se filtrassem à Terra apenas na quantidade necessária, porque senão todos viraríamos carvão. Que cuidado, que preocupação para que nós pudéssemos desfrutar da vida. Você não acha que vale a pena responder com amor tamanha preocupação? A segunda parte da lição menciona a necessidade do ar para a conservação da vida. Todos os seres humanos precisamos respirar. Os animais, assim como o homem, não podem viver sem oxigênio. Mas o ser humano foi criado de um jeito especial e diferente. A história da criação diz que Deus criou o homem do pó da terra. Olhe, por favor, nunca diga que Deus fez um boneco de barro. O ser humano sem vida que Deus tinha diante de si, antes de soprar o fôlego da vida, não era um boneco. Era um ser humano completo. Apenas não tinha vida. Então, é a primeira vez que se menciona o ar como fonte de vida. Não era oxigênio, era o sopro de vida de Deus. O primeiro ar que entrou nos pulmões dos animais foi oxigênio, mas esse não foi o caso de Adão. A ele, Deus soprou o sopro de vida. Depois ele começou a respirar oxigênio, mas primeiro ele recebeu a vida de um jeito diferente dos animais. A partir daquele então, cada vez que o ser humano procria, passa a vida aos seus filhos. E quando o homem ou a mulher morrem, esse sopro de vida volta para Deus que o deu. Agora, o sopro de vida não tem a capacidade de pensar, não pode sentir, não pode fazer qualquer coisa sem o corpo. Quando corpo e sopro de vida se separam, então vem a morte. Então o corpo é levado ao cemitério e com o tempo vira pó. E o sopro de vida volta para Deus. Mas esse não é o tema de agora. O tema é a importância do ar para a vida e a necessidade de saber respirar para manter o corpo saudável. Veja, a respiração é a primeira coisa que fazemos ao nascer. E é a última coisa que fazemos antes de morrer. A respiração é o mecanismo pelo qual realizamos o intercâmbio de gases com o exterior para a manutenção da vida. Para viver, precisamos ingerir periodicamente líquidos e alimentos sólidos para manter o corpo e para regenerar os tecidos que vão se deteriorando. Mas a respiração é um tipo de alimentação que devemos manter constantemente em todos os momentos para continuar vivos. Podemos viver uns 50 dias sem comer e não mais de 2 ou 3 dias sem beber, mas sem respirar. Podemos morrer em uns 5 minutos. Claro, isso é relativo, mas mostra a importância do oxigênio. A respiração é vital. E por isso, temos um controle involuntário da respiração. Para quê? Para não esquecer de respirar, porque poderíamos colocar em perigo a nossa sobrevivência se pararmos de respirar. O problema é que à medida que o estresse, a preocupação aumenta em nossas atividades, a respiração vai ficando cada vez mais curta e mais rápida. Quer dizer, a tendência é inalar menos oxigênio. E isso faz com que o organismo se canse, porque pouco oxigênio circula pelo sangue e muito gás carbônico. O cansaço faz com que os músculos que sustêm a coluna vertebral cedam e pelo peso do corpo, então, as costas se curvam, pressionando os pulmões e os órgãos internos. Por sua parte, o cérebro, ao não receber a quantidade adequada de oxigênio, começa a reduzir seu rendimento e isso gera sonolência. E para completar, o diafragma, ao não trabalhar adequadamente, faz pouco esforço e perde tonicidade, contribuindo para a redução da capacidade pulmonar. Resumindo, o plano de Deus
ao criar o ser humano, era que o homem respirasse bem para viver. E esse plano, às vezes, pelas circunstâncias da vida, não acontece. E os únicos que sofrem somos nós mesmos, como consequência de um ar contaminado ou como consequência de não saber respirar. A terceira parte da lição nos leva a pensar em Deus como o doador da vida. Olhe o que diz o livro de Atos, capítulo 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ele, Deus. E a sua preocupação é que respiremos o ar puro e que saibamos respirar corretamente. Isso não é apenas por causa do nosso corpo, mas pela vida que realmente vale a vida eterna. O importante é que para que possamos desfrutar de vida espiritual saudável, precisamos ter corpos saudáveis. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que não existe salvação corporativa de judeus nem de gentis. É verdade que os judeus falharam no rol de responsabilidades que eram suas dentro do plano divino, mas o plano de Deus continua. A salvação não consiste em pertencer a uma determinada instituição, a um determinado povo, a uma determinada igreja, nem em guardar os mandamentos. A salvação somente decorre da graça maravilhosa de Jesus. E isso é o que vamos ver ao longo desta semana. Ao começar o capítulo 10, Paulo continua preocupado com o povo de Israel. O verso 1 diz o seguinte, veja: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Quer dizer, Paulo queria que Israel se salvasse, mas com muita tristeza via que Israel queria alcançar a sua própria justiça, queria ganhar algum mérito para ser merecedor da salvação. Assim, o apóstolo procura demonstrar a seus leitores que a justiça somente é adquirida pela fé em Jesus. Não existe outro caminho. Por mais sincera que a pessoa seja em sua intenção de agradar a Deus, a justiça humana, querido, é como um trapo de imundícia. Sua única utilidade é a exaltação do eu, para você fazer acreditar você que, de alguma maneira, você é melhor do que os outros. O nome dado a esta tentativa de obter uma justiça própria é legalismo. E se você parar para pensar, existem muitas formas disfarçadas nas quais o legalismo tenta se apoderar da vida do cristão. Por exemplo, quando você deixa de olhar para Cristo e começa a pensar que porque faz isto ou deixa de fazer aquilo, você merece a salvação, você está caminhando pelo terreno perigoso e traiçoeiro do legalismo. Agora, no verso 4, encontramos um versículo que muitos cristãos usam para afirmar que a lei não existe mais. Diz o texto bíblico: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Veja, o contexto deste versículo explica tudo. Paulo está falando da tolice que é querer obter a própria justiça fazendo coisas boas. Devemos buscar a justiça de Cristo, diz o verso 3. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Aqui o apóstolo não diz que a lei ou seus ensinamentos acabaram com a morte de Cristo. A palavra fim, em grego, é a palavra telões, que significa alvo, propósito. E aí está toda a explicação. A lei existe com um propósito, para nos mostrar a nossa necessidade fundamental de buscar a Jesus. O fim, o propósito, o objetivo da lei é levar-nos a Cristo. É de Cristo que vem a verdadeira justiça, não da realização de boas obras.
Analicemos agora a segunda parte da nossa lição, baseada no capítulo 11. O último versículo do capítulo 10, capítulo anterior, assinala claramente que Israel rejeitou a Deus e o Evangelho. Os israelitas rejeitaram a Deus. Agora, Romanos 10, 21 afirma: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Assim, a pergunta lógica que se faz é: já que Israel rejeitou a Deus, Deus rejeitou a Israel? Deus rejeitou seu povo? A resposta é firme e direta: não. O versículo 7 do capítulo 11 diz: pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançarão, e os outros foram endurecidos. Veja, o raciocínio de Paulo é que Israel, a grande maioria da nação, não obteve o que buscava com tanto afinco. Mas os escolhidos, ou seja, o remanescente dos judeus, aqueles que creram, esses sim obtiveram. Os escolhidos do verso 7 é equivalente ao remanescente do verso 5. Essas expressões se referem àqueles judeus que colocaram sua confiança em Cristo, que o aceitaram. Agora, os outros, entre aspas, se refere ao resto dos israelitas, não pertencentes aos crentes remanescentes. No verso 7 encontramos as expressões os outros e Israel, que se referem ambas à grande maioria de israelitas que não acreditaram em Jesus. Que pena! Os judeus estavam tentando buscar a justiça divina, mas essa tentativa acontecia de forma equivocada. Como? Pelas obras da lei. O remanescente, aqueles pouquinhos que aceitaram Cristo, eles obtiveram a justiça depositando toda a sua confiança em Cristo, que é o fim da justiça para todo aquele que nele crê. Estes judeus foram salvos, mas o restante do povo judeu, aqueles que não acreditaram em Cristo, eles foram endurecidos. Agora, este endurecimento não é provocado por Deus. Deus somente tem misericórdia por seus filhos. Mas como vimos na lição passada, o mesmo sol que derrete manteiga endurece o barro. Tudo depende da atitude do receptor. Israel se endureceu sozinho, devagar, insensível, desorientado. Se alguém devia ser reconhecido, deveria ter reconhecido o Messias, esse povo devia ter sido o povo judeu. Mas eles perderam a sensibilidade espiritual por conta da iniquidade. A nação judia rejeitou o Messias e respondeu pela responsabilidade de seus atos, principalmente quando disse a respeito de Cristo: seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não sabiam o que estavam dizendo, mas estavam se condenando sozinhos. Na terceira parte da lição, vemos o futuro maravilhoso que Deus prepara para os judeus que o aceitam. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte: logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. A palavra cair, em grego, pataio, significa um passo em falso, transgressão, pecado, quer dizer, incredulidade. A nação de Israel pecou, caiu, rejeitou a Cristo, mas não foi uma queda fatal. A nação de Israel ainda possui a esperança de recuperação. Virão dias melhores. Os judeus que aceitarem a Jesus se levantarão novamente. Quando Cristo veio pela primeira vez, a nação não o recebeu. Mas quando Cristo venha pela segunda vez, inúmeros judeus exaltarão ao Messias. Justo antes de seu regresso. Veja, hoje em dia, em nossos dias, hoje, a nação está cega, dominada por um espírito entorpecido. Mas no futuro, veja o que diz Zacarias, capítulo 12, verso 10.
Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Oh, querido, a rejeição de hoje será seguida por uma futura admissão de milhares, talvez milhões de judeus. A presente rejeição e a queda de Israel é uma maldição para Israel, mas é uma bênção para os gentios. Por quê? Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, diz São Paulo. Quer dizer, em nossos dias, a grande maioria dos que fazem parte do corpo de Cristo são gentios, apesar que existem muitos judeus que aceitaram a verdade. Mas Deus está chamando hoje os gentios de todos os lugares, de todas as nações. Esta ilustração se encontra em João 1, 11 e 12. Os judeus não receberam a Cristo, de modo que Deus oferece agora sua salvação a todo aquele que queira recebê-la. Israel caiu. O plano divino de salvação não acabou com a queda de Israel. Continua com os gentios. E mais, a conversão dos gentios é usada por Deus para provocar ciúmes em Israel. Quer dizer, quando os judeus rejeitaram ao Messias, Deus teve em mente o bem dos gentios e a salvação foi levada a eles. Sendo que com a conversão dos gentios hoje, Deus tem em mente o bem dos judeus, buscando despertá-los para eles ver que a maravilhosa graça pode alcançá-los também. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar, através da experiência de Abraão e de Davi, que a justificação pela fé sempre foi o único caminho para a salvação. O ser humano jamais, coloque bem isso, jamais poderá fazer nada para sair do problema do pecado. Ninguém merece salvação. Porque se alguém merecesse, seria um direito e jamais poderia ser oferecido por graça. A maior parte da lição desta semana tem que ver com o capítulo 4 de Romanos. Mas para entender a mensagem do capítulo 4, é preciso voltarmos ao capítulo 3. O verso 31, o último verso, o capítulo 3, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. É interessante a ênfase dobrada de Paulo. Primeiro, ninguém pode se salvar guardando a lei. A salvação é apenas por graça. Somos justificados pela fé e apenas pela fé. Mas há outro ponto que Paulo enfatiza também. E com essa ênfase, ele termina o capítulo 3. Essa ênfase é que o fato de que somos salvos apenas pela fé não invalida a lei. Pelo contrário, a confirma. Pois a perfeição da lei mostra a nossa imperfeição e nos conscientiza da necessidade de Cristo. Agora veja, depois de enfatizar estas ideias, Paulo entra no capítulo 4 apresentando a experiência de dois homens do Velho Testamento que foram justificados unicamente pela fé. O primeiro deles é Abraão. E Paulo diz que Abraão creu e o fato de ter crido foi visto por Deus como justiça. Em outras palavras, o patriarca, pai de Israel, foi justificado pela fé. Como pode então alguém imaginar que a salvação no Velho Testamento era apenas pelas obras da lei e que a salvação no Novo Testamento é pela graça através da fé? A salvação, meu querido, foi somente pela graça mediante a fé, ao longo de toda a Bíblia. Desde o Éden, quando um cordeirinho foi sacrificado para solucionar o problema da nudez que o pecado tinha levado aos nossos primeiros pais,
passando por Abraão, cuja fé foi vista como justiça, seguindo por todo o cerimonial de sacrifícios que simbolizavam a morte futura do Messias, a salvação sempre foi unicamente pela graça de Cristo. E o ser humano se apodera dessa graça mediante a fé. O segundo personagem do Velho Testamento que Paulo menciona é Davi. Se para se salvar uma pessoa tivesse que guardar a lei, querido, Davi estaria perdido, pois ele tinha transgredido a lei por todos os lados. Mas Paulo diz, no capítulo 4 aos Romanos, versículo 6, diz o seguinte: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Davi confiou na misericórdia divina. Aceitou a salvação pela fé, apesar de ter caído. E Deus o chama de homem conforme a meu coração. Sabe por quê? Porque justificar é mais do que simplesmente perdoar. É 1000 vezes mais do que simplesmente esquecer ou absolver. Você não... Vamos fazer um exemplo. Você pode me ofender. E depois pode vir a mim pedindo perdão, e eu posso lhe dizer: tá bom, eu te perdoo. Mas quando eu digo te perdoo, eu não estou justificando você. Por quê? Porque eu não posso justificar ninguém. Mas quando Deus justifica um homem, aí sim, ele diz: eu te declaro um homem justo. Daqui para frente, vou tratar você como se você nunca tivesse cometido algum pecado. Justificado significa que o pecado passou. Já foi. Foi apagado, não apenas perdoado, nem apenas transferido. Significa apagar os antecedentes e pôr o pecador diante de Deus como um homem justo, como se nunca tivesse pecado, como se fosse tão justo quanto o próprio Senhor Jesus. Por isso é que Deus considerou Davi conforme o seu coração. Porque mesmo tendo caído, depois de ter caído, ele se arrependeu e buscou a justiça de Deus através da fé. A segunda parte da lição tem a ver com a universalidade da salvação, quer dizer, com a salvação alcançando todo o ser humano. Porque há uma pergunta: quem recebe a bênção da justificação de Deus? Quem é que se beneficia da bem-aventurança do perdão dos pecados? Essa bênção é apenas para os judeus ou também para os gentios? Veja, um judeu é aquele que descende de Abraão, de Isaac, de Jacó. E um gentio é todo aquele que não é judeu. Quando se trata da justificação e do perdão, da salvação, são os judeus os que têm o monopólio? É só para eles? Poderíamos pensar assim, já que os personagens que Paulo cita como exemplo são Abraão, que é considerado o pai dos judeus, e Davi, que era o rei mais famoso dos judeus. Mas e o que com relação aos gentios? Há alguma bênção para eles? Paulo responde essa pergunta em outra parte do livro de Romanos, quando diz que a justificação de Deus é para todo aquele que crer. Mas Paulo sigue seu raciocínio referindo-se a Gênesis 15:6. Essa passagem bíblica mostra que Abraão foi justificado pela fé. Agora, baseando-se nessa passagem, Paulo faz uma pergunta importante no verso 10. Quando Abraão foi justificado, segundo Gênesis 15:6, ele era judeu ou era gentio? Ele estava circuncidado ou não? O que veio primeiro? A salvação de Abraão ou a circuncisão de Abraão? A resposta é óbvia. Abraão foi justificado e logo, mais de 13 anos depois, ele foi circuncidado. De fato, depois que Abraão tinha sido salvo, nasceu seu filho Ismael. E esse menino tinha 13 anos de idade quando Abraão foi circuncidado. Então, Abraão foi justificado e depois de 13 anos foi circuncidado. Usando as palavras do comentarista bíblico Stifler, diríamos:
Paulo colocou o orgulho dos judeus de cabeça para baixo. Não era o gentio que tinha que adquirir a circuncisão do judeu para ser salvo, mas era o judeu que tinha que adquirir a fé do gentio, essa fé de Abraão, essa fé que ele, Abraão, o patriarca dos israelitas, tinha tido muito tempo atrás. O propósito da lição desta semana é mostrar as implicações práticas do Evangelho na vida cristã. Veja, até aqui no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, temos encontrado poucos mandamentos, com exceção de alguns mandamentos no capítulo 6, onde se nos ordena saber, considerar, etc. Nos primeiros capítulos da Epístola, a ênfase de Paulo não está naquilo que devemos fazer, e sim naquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez pela graça é sempre a base do comportamento e da conduta cristã. Agora, com isto em mente, vejamos o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra pois pode ser substituída, para sermos mais claros, pela palavra portanto. Esta palavra indica que tudo o que Paulo estava falando nos primeiros 11 capítulos, tudo que Deus fez pelos pecadores, ímpios e culpados, conduz a uma consequência. Por isso ele roga. Paulo estava implorando, suplicando. Agora veja o contraste com a lei. A lei diz, te mando, te ordeno, mas a graça diz, rogo-vos. A obediência à lei se baseia no temor. A pessoa obedece, pois ela tem medo do castigo que sofrerá caso não obedeça. Mas a obediência no Evangelho se baseia no amor. O amor de Cristo nos constrange. Continuemos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Ele roga pela compaixão de Deus. Compaixão significa clemência, misericórdia. Precisamos lembrar quão misericordioso e compassivo tem sido Deus para conosco. Isto deveria ser um incentivo para uma vida cristã piedosa. Se Deus tem sido compassivo e clemente com a gente, não deveria não deveríamos darmos a nossa vida, tudo mais para servi-lo? Se o Filho de Deus morreu por mim, como posso fazer menos do que viver para Ele? Por isso Paulo aconselha que apresenteis vossos corpos. A palavra apresentar é a mesma palavra que se encontra em Romanos 6,13. E uma comparação de ambos versos indica que o corpo é equivalente a você mesmo. Quando você entrega a Deus seus membros, está dando-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é um sacerdote. E os sacerdotes oferecem sacrifícios. Um sacrifício pertencia totalmente a Deus no Velho Testamento. Era dele. Então, um crente sacerdote no Novo Testamento irá oferecer-se, dar-se a si mesmo, seu corpo, totalmente a Deus, tudo para uso de Deus. Dizem que um crente, após ler Romanos 12:1, foi ao topo de uma montanha e construiu um altar de pedra. Então disse ao Senhor, Senhor, aqui estou, teu sacrifício vivo, usa-me como quiseres, a minha vida te pertence. Oh, querido, Deus não nos diz literalmente para construir um altar de pedra, mas para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Vivo. Ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento que eram imolados e acabavam morrendo. Mas não só isso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para a santa vontade e para o serviço de Deus. O povo de Deus é santo, separado para o serviço do Rei dos Reis. Você se vê
a você mesmo como um servo de Deus Altíssimo? Mas, além disso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, aceitável. Deus se alegra com o sacrifício de seu Filho. Deus não se agrada quando os cristãos se negam a dar-lhe tudo, ou que nada se interponha entre nós e nosso Salvador. Mas o sacrifício tem que ser racional também. Agora, a palavra lógica vem dessa palavra, a raiz da palavra racional. À luz daquilo que Cristo fez por nós, dar-nos inteiramente a Ele como um gesto total de consagração é a única coisa racional e lógica que podemos fazer. Nenhuma outra coisa tem sentido para o cristão verdadeiro. Há uma parábola interessante. Não sei quem a criou. Diz que um fazendeiro que não conhecia nada sobre animais limpos ou imundos se aproximou de uma galinha e de um porquinho e lhes fez uma importante pergunta. Querem contribuir para um café da manhã com ovos e bacon? Para a galinha era apenas uma contribuição, mas para o porquinho era um sacrifício total. Bom, o cristão deve se colocar totalmente nas mãos de Deus. Queira Deus que Romanos 12:1 seja a lembrança constante de que não nos pertencemos, pois fomos comprados com preço. Não temos o direito de usar nosso corpo como bem quisermos. Como servos que amam a Jesus, temos o dever de usar o nosso corpo como Ele quer. Fomos comprados com sangue e estamos ligados em amor. Nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos, diante da misericórdia e da graça de Deus demonstrada no Calvário. Como poderíamos fazer menos do que isso? Agora veja o que diz Romanos 12:2, é o segundo versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que neste versículo há dois mandamentos. O primeiro é negativo: não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, o que não devemos fazer. O segundo é um positivo, mandamento positivo, o que sim devemos fazer. Este mundo se refere a este tempo. Em 2 Coríntios 4:4 lemos que Satanás é o Deus deste mundo. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para livrar-nos deste século malvado, diz Gálatas 1:4. Quando estávamos perdidos, éramos parte deste século malo e satânico. Mas Deus nos libertou. Não vos conformeis. O verbo conformar significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar, adaptar a uma coisa. Paulo está dizendo: não permita que o mundo pressione você dentro de seus padrões. Não seja modelado pelas posses desta terra, pelas conversas, pelas expressões, estilos e hábitos deste mundo. Não se conforme com este mundo. Sede transformados. Este verbo transformar significa ser mudado. A palavra grega é metamorfosis. Esta palavra se usa em Mateus 17:2, quando se refere à transformação de nosso Senhor, comumente chamada de transfiguração. O Senhor foi transformado de tal maneira que sua glória interior chegou a ser visível exteriormente. Agora, como se concretiza esta transformação na vida do cristão? Pela renovação de vosso entendimento. Oh, querido, é um processo consciente. É adaptar nosso pensamento e nossa visão moral e espiritual à mente de Deus. E isso tem um efeito transformador em nossa vida. A mente do cristão deve chegar a estar saturada com a palavra de Deus, de modo que possa pensar, sentir cada vez mais como Deus vê, pensa e sente. Esse é o segredo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana
é mostrar que uma das necessidades vitais do corpo humano é o ar puro, uma respiração correta, certa. Vamos começar falando da criação. Enquanto muitos acreditam na evolução, fruto do acaso, a Bíblia ensina uma criação com propósito. No princípio, diz o relato bíblico, a terra estava desorganizada e vazia. Não havia vida. Havia terra, mas não havia vida. E Deus decidiu compartilhar a sua vida e criar o ser humano. Mas para isso, o Senhor se deu o trabalho de preparar o ambiente. Não apenas para Adão e Eva, mas também para os animais. Olhe o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 ao 12. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Me impressiona essa última declaração. Viu Deus que era bom. Deus não fez nada ruim. Tudo era perfeito ao sair das mãos de Deus. Ali estava o ambiente preparado para a criação do ser humano. Sol, comida, água, ar. No segundo dia da criação, ao separar o firmamento das águas, Deus criou a atmosfera para que seus filhos pudessem respirar. E ao criar o sol, você já pensou? Deus colocou a famosa capa de ozônio para que os raios do sol se filtrassem à Terra apenas na quantidade necessária, porque senão todos viraríamos carvão. Que cuidado, que preocupação para que nós pudéssemos desfrutar da vida. Você não acha que vale a pena responder com amor tamanha preocupação? A segunda parte da lição menciona a necessidade do ar para a conservação da vida. Todos os seres humanos precisamos respirar. Os animais, assim como o homem, não podem viver sem oxigênio. Mas o ser humano foi criado de um jeito especial e diferente. A história da criação diz que Deus criou o homem do pó da terra. Olhe, por favor, nunca diga que Deus fez um boneco de barro. O ser humano sem vida que Deus tinha diante de si, antes de soprar o fôlego da vida, não era um boneco. Era um ser humano completo. Apenas não tinha vida. Então, é a primeira vez que se menciona o ar como fonte de vida. Não era oxigênio, era o sopro de vida de Deus. O primeiro ar que entrou nos pulmões dos animais foi oxigênio, mas esse não foi o caso de Adão. A ele, Deus soprou o sopro de vida. Depois ele começou a respirar oxigênio, mas primeiro ele recebeu a vida de um jeito diferente dos animais. A partir daquele, então, cada vez que o ser humano procria, passa a vida aos seus filhos. E quando o homem ou a mulher morrem, esse sopro de vida volta para Deus que o deu. Agora, o sopro de vida não tem a capacidade de pensar, não pode sentir, não pode fazer qualquer coisa sem o corpo. Quando corpo e sopro de vida se separam, então vem a morte. Então o corpo é levado ao cemitério e com o tempo vira pó. E o sopro de vida volta para Deus. Mas esse não é o tema de agora. O tema é a importância do ar para a vida e a necessidade de saber respirar para manter o corpo saudável.
Veja, a respiração é a primeira coisa que fazemos ao nascer. E é a última coisa que fazemos antes de morrer. A respiração é o mecanismo pelo qual realizamos o intercâmbio de gases com o exterior para a manutenção da vida. Para viver, precisamos ingerir periodicamente líquidos e alimentos sólidos para manter o corpo e para regenerar os tecidos que vão se deteriorando. Mas a respiração é um tipo de alimentação que devemos manter constantemente em todos os momentos para continuar vivos. Podemos viver uns 50 dias sem comer e não mais de 2 ou 3 dias sem beber, mas sem respirar. Podemos morrer em uns 5 minutos. Claro, isso é relativo, mas mostra a importância do oxigênio. A respiração é vital e, por isso, temos um controle involuntário da respiração. Para quê? Para não esquecer de respirar, porque poderíamos colocar em perigo a nossa sobrevivência se pararmos de respirar. O problema é que, à medida que o estresse, a preocupação aumenta em nossas atividades, a respiração vai ficando cada vez mais curta e mais rápida. Quer dizer, a tendência é inalar menos oxigênio. E isso faz com que o organismo se canse, porque pouco oxigênio circula pelo sangue e muito gás carbônico. O cansaço faz com que os músculos que sustêm a coluna vertebral cedam e, pelo peso do corpo, então, as costas se curvam, pressionando os pulmões e os órgãos internos. Por sua parte, o cérebro, ao não receber a quantidade adequada de oxigênio, começa a reduzir seu rendimento e isso gera sonolência. E, para completar, o diafragma, ao não trabalhar adequadamente, faz pouco esforço e perde tonicidade, contribuindo para a redução da capacidade pulmonar. Resumindo, o plano de Deus, ao criar o ser humano, era que o homem respirasse bem para viver. E esse plano, às vezes, pelas circunstâncias da vida, não acontece. E os únicos que sofrem somos nós mesmos, como consequência de um ar contaminado ou como consequência de não saber respirar. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se realmente fomos comprados com alto preço, que foi o sangue de Jesus, então temos a responsabilidade de cuidar nosso corpo e mantê-lo saudável para a glória de Deus. A temperança é a chave para alcançar este objetivo. Temperança é a abstinência de tudo aquilo que faz mal e o uso moderado daquilo que é bom. Vamos começar falando de um homem cuja vida é uma vida de inspiração. Estou me referindo a Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, encontramos parte da biografia deste homem. Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé, homem justo, era perfeito em suas gerações. Noé caminhou com Deus. Imagine o que a Bíblia afirma a respeito de Noé. Era um homem justo, perfeito, santo, uma vida irrepreensível. Mas perceba que essa afirmação não é feita por um ser humano, mas pelo próprio Deus. Os homens podem se enganar em relação às pessoas. A nossa opinião a respeito dos outros é baseada naquilo que vemos e muitas vezes nos enganamos. Porque aquilo que pensamos que alguém era, na verdade, não é bem assim e acabamos nos frustrando com isso. Mas no caso de Noé, não é um homem aquele que descreve a vida do patriarca, mas é Deus que nunca se engana. Isto não te parece extraordinário? Sem nenhuma dúvida, a vida de Noé foi uma vida de inspiração. Mas há um momento triste na vida desse homem. Um dia, embriagou-se, mas de uma maneira tão grande, tão feia, que perdeu o controle de seus atos e ficou nu diante de todo mundo.
Eu acho que muitas pessoas já se embriagaram quando não conheciam Jesus, mas ao ponto que Noé chegou, eu acredito que poucas. Um bêbado, fazendo um escândalo terrível. E agora, o que diz a Bíblia? Que Noé era um homem justo entre seus contemporâneos. Claro que, enquanto Noé estava embriagado, não era justo. Ele tinha chegado a essa situação porque tinha soltado o braço poderoso do Pai. Ninguém cai no pecado quando está em Cristo. Para pecar, é preciso primeiro afastar-se da justiça que é Deus. Noé se afastou de Deus e por isso caiu. Aqui, querido, existem duas lições a serem aprendidas. A primeira é que não importa se você cair. Veja, tomara que você nunca caia, que Deus não permita. Mas se por algum motivo você cair, levante-se. Noé se levantou daquela grande queda. E o que diz Deus? Que Noé foi justo entre seus contemporâneos. Isto é animador. Então levante-se você, não fique caído. Se o inimigo feriu você, olhe para a cruz do Calvário e receba o perdão de Jesus. A outra lição que podemos aprender deste incidente de Noé é que ninguém tem a menor ideia daquilo que ele pode fazer ou aonde pode chegar se um dia se afastar de Deus. Já imaginou? Aquele bravo pregador do Evangelho, Noé, o homem que não teve medo de ser ridicularizado por uma geração que ria dele quando ele disse que ia chover. Esse bravo soldado de Deus, o dia que soltou a mão do Pai, caiu e caiu feio. Ah, querido, Jesus é a nossa única garantia de êxito. Não é a nossa força de vontade, não é o nosso controle próprio, não é o nosso moralismo, não é o passado glorioso que tivemos, nem sequer o fato de que somos membros de igreja. Jesus, somente Jesus e mais ninguém. Mas agora, na segunda parte da lição, vamos falar dos efeitos nocivos do uso do álcool. É assustador. As estatísticas dizem que na primeira década deste novo século, 1,8 bilhão de pessoas morreram por causa do álcool. Isso significa quase 1/3 de toda a humanidade. Entre esses mortos estão incluídos vítimas de acidentes provocados pelos efeitos da embriaguez e também vítimas de doenças causadas pelo uso do álcool. A Bíblia é categórica ao afirmar que o cristão deve cuidar do seu corpo, evitando destruí-lo usando bebidas alcoólicas. Olhe, por exemplo, o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Impressionante a afirmação de que no uso do álcool, do vinho, há contenda. Não é necessário muito esforço para lembrar que algumas famílias já foram destruídas pelo vício do álcool. Há muita gente que diz, eu só bebo socialmente. Beber socialmente? Oh, querido, não existe bebedor social. Existem pessoas que estão trilhando o começo de um caminho doloroso que acabará no vício, mas beber socialmente não existe. Porque o álcool tem o poder de viciar. Mas o vício não chega do dia para a noite. É um processo. E durante esse processo, a pessoa pode dizer que bebe socialmente, mas não é verdade. Outro dia alguém me disse, pastor, Paulo diz que não devemos embriagar-nos com vinho. Mas se eu me embriagar com outra bebida, estaria errado? Essa pessoa me fez essa pergunta em tom de brincadeira. Mas há uma explicação para o que ele disse. Nos tempos de Paulo, a bebida alcoólica mais comum era o vinho. E, por outro lado, não existia a variedade de bebidas que existem nos dias de hoje. A Bíblia também não enumera bebidas. O conselho é que devemos afastar-nos do álcool.
No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aqui, o pensamento é que o uso das bebidas alcoólicas não é sábio. Veja, sabedoria é a capacidade de saber administrar a vida para a felicidade. Mas o sábio Salomão afirma que aquele que consome bebidas alcoólicas não é sábio. A pessoa acha que está buscando a felicidade, mas, no entanto, está se dirigindo para a desgraça. Outro dia, eu recebi uma carta de um presidiário. Era uma carta dramática, porém instrutiva. O homem dizia: pastor, eu estou preso, condenado a 15 anos. Por quê? Ele diz: eu não fiz nada de mal. Quer dizer, não quis fazer nada de mal. Era aniversário dele, convidou seus amigos, colocaram carne na brasa, compraram várias caixas de cerveja, estavam aí dançando, comendo carne, bebendo cerveja, lá pelas 4, 5 da tarde, já todo mundo estava meio embriagado. Aí está a tonteria do álcool. Seguramente que aí havia muito bebedor social que só no domingo, por causa dos amigos, estava bebendo, mas todo mundo já estava alterado. De repente, este homem viu o seu melhor amigo dançando com sua esposa e teve a impressão de que o amigo estava molestando a sua esposa. Entrou na casa, pegou o revólver, deu 6 tiros no amigo. Quando despertou da bebedeira, ele estava preso. Depois foi condenado a 15 anos de prisão. O melhor amigo morto. A esposa sozinha. Aí está. Ele não quis parar na cárcel. Ele quis se alegrar, confraternizar com seus amigos. Mas esse é o problema do álcool. Olá, querido. Novamente aqui juntos. O propósito da lição desta semana é mostrar como o Evangelho chegou a Roma e como a igreja daquele tempo vivia naquela cidade grande e pagã. Vamos começar revisando a data na qual a epístola foi escrita. Vamos ver também o lugar onde Paulo estava quando escreveu a epístola aos Romanos. Sabe, isto é necessário, não apenas para fazer história, mas também para conhecer o contexto, porque conhecer o contexto, isso sempre ajuda a entender melhor a mensagem que estamos estudando. Por outro lado, devemos ter em conta que a Bíblia tem o propósito de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa e feliz. Você não pode estudar a Epístola aos Romanos apenas com o desejo de aumentar seu conhecimento teórico. Deve, sim, estudar com o objetivo de conhecer melhor a Deus e também de saber qual é o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Porque te digo uma coisa, veja, Deus deseja participar das suas lutas, das suas atividades diárias. Ele deseja formar parte dos seus sonhos e expectativas. E a única maneira de fazê-lo é através da Bíblia. Por isso você precisa estudar mais além da história. Precisa haver um pai de amor com seus sábios conselhos prontos para orientar você, para ajudar você a chegar ao porto desejado dos seus sonhos. Não fique só na história. Veja o que tem por trás para você. Voltemos na história agora. Veja, as igrejas cristãs do primeiro século não eram nem um pouquinho diferentes das nossas igrejas hoje em dia. Ao largo do tempo, sempre houveram e sempre haverão pessoas de personalidade difícil, duras de se relacionar. Pessoas boas até, mas duras de se relacionar. Pessoas, infelizmente, cheias de traumas, de complexos. E para esconder a dor íntima que carregam, se escondem muitas vezes atrás de uma cortina de piedade. Essas pessoas parece que desejam o melhor para a igreja, mas só criam problemas com assuntos que não têm importância.
E o pior é que nem sequer percebem o que estão fazendo. Bom, em Roma as coisas eram assim. E então, dos conselhos que Paulo escreveu para a igreja de Roma, nós podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Bom, em Roma as coisas eram assim. E agora, dos conselhos que Paulo deu à igreja romana, podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Veja, o apóstolo escreveu pelo menos 13 cartas. Hoje essas cartas são conhecidas como as epístolas paulinas. Paulo tinha um sonho. Seu sonho era ir a Roma, evangelizar Roma, pregar o evangelho lá. Acredita-se que Paulo escreveu esta carta aos Romanos no ano 58 da nossa era, enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava numa região de Corinto. Nessa mesma viagem, Paulo fez outra coisa. Ele recebeu ofertas das igrejas de Macedônia e de Acaia para os pobres da igreja de Jerusalém, para onde ele estava indo. O apóstolo Paulo não conhecia os cristãos de Roma quando escreveu a carta. Ele ainda não tinha ido para lá. Pensava ir, mas não tinha ido. O núcleo da igreja romana parecia ter sido formado por judeus romanos que tinham sido convertidos em Jerusalém, assistindo à festa da Páscoa celebrada depois da morte e da ressurreição de Cristo. A maior parte desses novos seguidores de Cristo voltaram para Roma, levando a semente do Evangelho, e deram início à igreja de Roma, lá naquela grande cidade. A segunda parte da lição nos leva a analisar o capítulo 15, versículos 20 ao 27. Neste trecho, se analisa o porquê Paulo demorou para ir a Roma, apesar de que Roma era uma cidade grande, um desafio para a evangelização. Olha o que encontramos nos versos 20 e 22. Diz assim: e dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Oh, querido, aqui tem uma lição preciosa que nós precisamos aprender. A igreja cristã estava nascendo. O evangelho precisava ser levado a todos os lugares. Então, por que perder o tempo numa cidade onde o evangelho já tinha sido pregado, como Roma? Paulo era um plantador de novas igrejas, um conquistador de novas fronteiras, um missionário de primeira. Agora, que pena, sabe, que às vezes, hoje em dia, quando é preciso dividir uma igreja grande para dar origem a uma nova igreja, ninguém quer abandonar a comodidade e o conforto da igreja grande. E eu me pergunto, para onde foi o espírito missionário dos tempos antigos? Para onde foi o espírito missionário de Paulo? Mas apesar de Paulo estar preocupado em penetrar novos lugares, ele fez também planos para visitar Roma. Não para ficar lá, sino para que Roma servisse de ponto de apoio para evangelizar a Espanha. Pelo menos é isso que diz o verso 24, veja. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Você percebe? Espero que de passagem vos verei, diz o apóstolo. Porque o seu verdadeiro objetivo era evangelizar a Espanha, que ainda não conhecia de Jesus. Ao estudar a terceira parte da lição, no entanto, vemos que os planos de Paulo de ir a Roma não saíram como ele tinha pensado. Quer dizer, ele chegou a Roma, mas não do jeito que ele queria, sino de uma maneira completamente diferente dos seus planos humanos. Explico. Depois de escrever a carta aos Romanos,
Então Paulo viajou para Jerusalém, levando as ofertas que tinham sido recolhidas para ajudar aos pobres da igreja de Jerusalém. Aí em Jerusalém, ele pensava, deixo as ofertas aqui e vou para Roma, porque eu já prometi para eles que ia para lá. Mas não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque foi preso em Jerusalém como consequência das intrigas inventadas pelos judeus. Então, Paulo foi julgado e condenado e ficou 2 anos preso em Cesareia, que fica pertinho de Jerusalém. Agora, lá da prisão, ele apelou a César, que estava em Roma, e então César aceitou sua apelação e ele viajou para ser julgado lá em Roma. Só que essa viagem foi uma viagem sofrida. Talvez seja preciso você ler a história toda, completa, da viagem de Paulo. Está nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Leia isso. Lá você verá que durante essa viagem de Jerusalém, saindo da prisão de Cesareia para Roma, ele sofreu um naufrágio. E foi por causa disso que ele foi parar na ilha de Malta, onde muitos foram evangelizados. Quer dizer, mesmo preso, o apóstolo continuava evangelizando. Finalmente, depois de 3 anos, falando para os irmãos de Roma que iria visitá-los, o desejo de Paulo se cumpriu e ele chegou em Roma. Só que chegou preso. Tratado de uma maneira até cordial, mas preso. Agora, a grande lição que aprendemos de tudo isto é que muitas vezes, querido, muitas vezes, as coisas não saem como queremos. Apesar de pedir a bênção divina, apesar de estarmos envolvidos no serviço de Deus. Agora, quando isto acontece, quando as coisas não saem como queremos, no início, a tendência humana é sentir-nos chateados. É pensar que Deus não se preocupa com a gente. Só que o tempo se encarrega de mostrar-nos que Deus jamais se engana. Porque, sabe, Deus tem seu tempo e com frequência o tempo divino não combina com o nosso tempo humano. Só que finalmente as coisas saem melhores do que nós humanos tínhamos planejado. O que estou querendo dizer? Olha, Paulo chegou em Roma preso. Ele não tinha planejado isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Agora, nessas circunstâncias, talvez você se pergunte, como é que o apóstolo poderia pregar o evangelho se estava preso? Mas, por outro lado, não foram suas palavras, seus sermões, os que ganharam as pessoas, mas sim as suas feridas, suas dores, seus sofrimentos. Isso é o que diz Filipenses capítulo 1, versos 12 ao 14. Veja, vou ler o texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Você viu, querido, a dor e as aflições jamais chegam à vida dos filhos de Deus porque Ele mandou essa dor. Não, Deus é autor só das coisas boas. Quero que você entenda que a dor sempre é mandada pelo inimigo para destruir a vida dos filhos de Deus. Agora, Deus pega essa dor e a transforma não apenas num instrumento de formação, mas num instrumento de pregação. Certamente em Roma, havia pessoas que jamais se converteriam com um sermão de Paulo. Jamais. Mas se converteram ao ver a serenidade, a calma de Paulo em meio de tanta injustiça que estava se cometendo contra ele. Portanto, não desespere. Se você neste momento está sofrendo, se neste momento você está passando um momento difícil, as coisas não estão saindo como você gostaria, por favor, tenha paciência.
Porque na agenda divina, tudo, escuta, apesar de você estar derramando lágrimas, na agenda divina, tudo está saindo conforme a vontade divina. E você sabe que os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que nossos planos.